a minha parte é falar do ar. E eu diria aos senhores que o ar, ele tanto dá vida, como pode matar. São muitas as questões relacionadas ao ar. E eu queria deixar, em primeiro lugar, dois conceitos. Primeiro, trabalhadores somos todos nós. Todos nós, de uma certa forma, nos colocamos como trabalhadores. Então, eu me sinto trabalhador, como sinto que todos os senhores, nos seus dias a dia, também o são. Como todos nós somos consumidores. A Lei de Defesa do Consumidor é uma lei muito interessante, que tem alguns preceitos muito importantes e que precisa ser sempre calculada e pautada. Em segundo lugar, qual a importância do ar na nossa vida? Eu perguntaria aos senhores, quanto tempo os senhores conseguem ficar sem comer? Talvez um dia, ou 2, 3, não sei. Os mais gordinhos como eu, talvez até quase uma semana, não é? Tem muita gordura para queimar. Sem água, complicado. Eu não sei se os senhores já ficaram algum dia, por necessidade de exame médico, um dia sem tomar água. A gente tem vontade de subir pela parede, é um negócio horroroso ficar sem água. Bom, daria um dia, eu aguentei, não morri, acho que todo mundo aguentaria um dia sem tomar água. E sem ar? Quanto tempo vocês vivem sem respirar? Alguns 5 minutos. Então vejam a importância do ar na nossa vida. Nós podemos ficar sem comer um tempo maior, nós podemos ficar sem beber água um tempo maior, mas sem ar. E esse ar, meus amigos, ele infelizmente mata. E é o que eu vou tentar demonstrar de maneira rápida, porque eu sei que todo mundo quer ir embora. Aqui já foi mencionada praticamente por todos, e eu não vou falar mais uma vez do 225 da Constituição Federal. É também uma das pedras em que eu me baseio, mas eu não vou falar, pelo amor de Deus, senão vocês vão, obviamente, ficar zangados comigo. Até o século XVIII, nós não tínhamos nenhuma importância de pensar em ambiente fechado. Vocês lembram das construções antigas? Eram grandes portas, grandes janelas, grandes baldrames, e ninguém tinha preocupação com ambiente fechado. Na realidade, aqueles que já visitaram castelos na Europa, ou mesmo aqui no Brasil, nós temos alguns no Rio de Janeiro, sabem que não havia essa preocupação. O homem tinha uma preocupação eventual de se aquecer. A porção mais civilizada do mundo, que fica lá no norte, sempre teve uma preocupação maior no aquecimento, não na entrada de ar. Porque, na realidade, o povo do lado de lá, Europa e América do Norte, tem um problema sério com o frio. Eu vim agora, em plena primavera da Europa, quase morri, de tanto frio que peguei. Então, nós temos uma necessidade muito grande de nos proteger do frio. A questão do ar, nas residências antigas, abriam-se as portas, não havia nenhuma poluição externa e ficava tudo bem. O próprio ar-condicionado, ele só nasceu em 1902. Em 1902 é que começaram, que um indivíduo chamado Willis Carrier inventou o ar-condicionado. Portanto, há muito pouco tempo. E esse ar-condicionado é aquilo que transforma o meio ambiente interno. Eu gostaria de trazer um outro ponto que tem me preocupado bastante e sobre o qual eu tenho combatido. Os senhores devem ter participado e visto muitos programas de meio ambiente. Todo mundo fala em meio ambiente. Meio ambiente para todo mundo é floresta, rio, papagaio. Ninguém ainda consegue falar do ar de ambiente interno como meio ambiente. Ora, o ar interno é o mesmo do externo. Ele pode ser poluído aqui e pode ser poluído lá fora. Aliás, um dos grandes poluidores do ar interno somos nós. Nós poluímos. Nós, quando expiramos,
nós conseguimos expirar 5% de CO2, e quando nós inspiramos, nós apenas inspiramos 0,03%. De O2, o homem inspira 21% e expira 14%. Quer dizer, nós somos o elemento poluidor. Nós é que, nos ambientes internos e fechados, e quais são esses ambientes internos e fechados? São os shopping centers, são os hospitais. É como eu vou mostrar aos senhores aqui, o Ministério, o Fórum da Barra Funda, que eu vou mostrar aos senhores os problemas que foram enfrentados lá. Então, todo ambiente interno não precisa ser, obviamente, eu vou falar aos senhores sobre o crime que ocorreu na Boate Kiss, onde praticamente 300 jovens morreram. Morreram do quê? Quais foram os resultados finais que foram levantados e que foram aceitos pelo inquérito policial e aceitos pelo Ministério Público? Ingestão de fumaça. De maneira, nós vamos já chegar lá. Então, o ar, num shopping center, sem cuidado, ele pode, não digo eventualmente matar, mas eu trago aqui para colaborar. Eu sou docente do curso multidisciplinar de qualidade do ar da Poli, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e na ocasião do último curso, nós conseguimos um documento muito importante, assinado pelo Dr. Jorge Calil, que é diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, com a aprovação do Dr. Giovanni Guido Serri, que é diretor da Faculdade de Medicina da USP, com uma aprovação do professor Dr. Ivan Gilberto Sandoval Faleiros, que é o diretor da Escola Politécnica. Este documento diz o seguinte: a poluição de ambientes internos, inclusive este aqui, e a qualidade do ar de ambientes internos são temas de crescente interesse científico e de mídia. Os problemas de saúde advindos da poluição dos ambientes internos geram doenças ocupacionais, infecciosas e alérgicas e agravo de doenças pré-existentes com ônus para a sociedade. Portanto, é uma autoridade inequívoca que coloca a questão do problema do ar interno. Eu não tenho combatido e tenho me manifestado sobre o porquê a questão do ar interno não habita as questões de meio ambiente. Eu recebo uma quantidade muito grande de programas, de cursos de meio ambiente, e confesso aos senhores que eu nunca recebi uma linha que houvesse nesses cursos uma discussão sobre o ar interno. O interessante é que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 3º, que é a Lei 6938, de 31 de janeiro de 81, coloca que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isto é, da Política Nacional do Meio Ambiente. E completa no seu item 3º, que é a poluição, que é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direto ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população e criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. A própria Conferência Nacional das Nações Unidas, reunida em Estocolmo em 1972, definiu o meio ambiente como: meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e as atividades dos seres humanos. Eu não vou me prolongar muito, mas eu acredito que nós temos lutado para tentar trazer as discussões dos ambientes internos,
do ar nos ambientes internos para os fóruns que falam de meio ambiente. Está um pouco difícil, mas a gente tenta chegar lá. Há uma resolução do CONAMA, que é a resolução 003, que ela não foi mencionada aqui, de 28 de junho, que coloca como, entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora. Portanto, a questão do meio ambiente, da colocação da necessidade de nós termos um ar interior saudável, ele é uma necessidade para a vida humana. Em 19 de setembro de 2001, isto vai interessar a todos os senhores que militam no Fórum Criminal da Barra Funda, o promotor Jorge Luiz Ussier fez uma denúncia em 2001, nós estamos em 2013, em que havia risco sanitário no Fórum da Barra Funda. Em 14 de junho de 2006, o doutor Alex Tadeu Monteiro Zilenovski, que era juiz de direito, diretor do Fórum, encaminhou à OAB um documento dizendo que o ar dentro do Fórum Criminal da Barra Funda era excelente, tinha excelentes condições. Esse documento me foi entregue, este é um caso específico, eu vou citar alguns cases para a gente poder se posicionar um pouco melhor. Esse documento me foi entregue e eu conhecia bem aquela obra. Eu quero confessar aos senhores que advogado, sim, mas eu toda a vida estive militando dentro da vida profissional de questões ambientais ligadas ao ar. Eu comecei em 1961, que os senhores não eram nem tinham projeto dos senhores ainda, e eu já fui convidado pela Montreal Engenharia para fazer parte do setor administrativo e acabei, embora advogado, me empolgando pelas questões de engenharia, que seria mais o campo aqui do meu querido amigo Luiz Carlos Petri, e fui enveredando pela engenharia e sou um curioso na engenharia, na qual eu milito há muito tempo. Então, eu já sabia que havia problema no Fórum Criminal da Barra Funda, porque este prédio foi construído para ser uma escola de medicina. E, como sempre, o Estado faz os seus arremedos, e fez. Em vez de escola de medicina, colocou lá um fórum. Um fórum que recebe uma população carcerária sadia, uma população carcerária que não tem absolutamente nada. Eles são mais sadios do que qualquer um de nós aqui. Eles só têm tuberculose, AIDS, etc., mas é disso ou menos. E eles vão de carreata, eu não sei se os senhores frequentam, por acaso, ou já foram ao Fórum Criminal da Barra Funda, eles vão lá fazer seus depoimentos, entram 10, 12 numa salinha, com uma instalação péssima de ar-condicionado. Por que eu digo que é péssima? Eu queria, nessa ocasião, quando chegou o documento, eu oficiei a OAB e tive a aprovação, naquela altura, do Dr. Carlos Sanseverino, para fazer uma inspeção, eu tive a autorização dele, para fazer uma inspeção do que estava ocorrendo lá. Infelizmente, eu não consegui, mas, por uma coincidência muito grande, uma felicidade muito grande, eu vou ler a data aqui, no dia 21 de agosto de 2006, a Covisa foi lá, o doutor Simon foi lá, e levantaram um relatório de inspeção sanitária do Fórum Criminal da Barra Funda, colocando tudo que estava de errado lá dentro. E foram muitos os erros. Eu sei que agora foi estabelecido um TAC, mas, na realidade, os senhores vejam como o tempo voa e a Lusitana roda, não é? A coisa começou em 2001, nós estamos em 2013. Nesse tempo todo,
os advogados, os promotores, trabalhadores, porque o advogado está lá trabalhando, o promotor está lá trabalhando. Eu não estou fugindo de nada daquilo que foi colocado no nosso tema de hoje, né? Os advogados estão trabalhando, os promotores estão trabalhando, os juízes estão trabalhando num ambiente totalmente inadequado. Inadequado, a prova está aqui, o doutor Simon foi uma das autoridades que fez a inspeção, e eu tenho em mãos o relatório de inspeção que foi formulado. Este é um dos casos sérios que dizem, obviamente, falam diretamente a nós, porque é o fórum onde nós trabalhamos, é o local em que nós trabalhamos. Vamos pegar mais alguns casos de muito interesse. Shoppings. Os senhores todos vão aos shoppings. O Ministério Público Federal do Trabalho fez um despacho circunstanciado faz alguns anos, isto foi em 2008, muito bem, em que constatava o mau estado do ar interno dos shopping centers. Para a surpresa dos senhores, só 2 de 21 shopping centers estão de acordo. Só 2. Agora? Agora só 1. Então, os senhores, esta é uma publicação e foi constatado pela Covisa apenas ratos mortos, petrificados dentro das tubulações de ar-condicionado. É o local em que os senhores vão passear, mas onde existe uma quantidade enorme de trabalhadores. Todas aquelas mocinhas, mocinhos, então, só 2 de 21 shopping, e hoje só 1. Isto é um local de trabalho de muita gente. O fórum é nosso local de trabalho. O shopping não é nosso local de trabalho, mas é o local de trabalho aonde vão muitos e muitos brasileiros. Hospitais. Como é que estão os hospitais no Brasil, ou especialmente na cidade de São Paulo? Obviamente, um dos meios que nós, advogados, nos servimos é a própria imprensa, não é? Então, o ar interior pode ser mais poluído que o de fora. Doenças infecciosas e parasitárias matam 44.300 pacientes em um ano. Brasil registrou 489 surtos de doença nos últimos 2 anos. Brasil não atinge meta de cura da tuberculose. A tuberculose, os senhores todos sabem, é uma doença tipicamente e absolutamente transmitida pelo ar. A tuberculose volta a ser muito preocupante. Esta é notícia do nosso boletim, do boletim nosso, da OAB. Estado de São Paulo tem, em média, 36 casos de infecção hospitalar por dia. Hospital. Tem uma porção de trabalhador lá dentro, inclusive os médicos. Mesmo em níveis seguros, poluição de São Paulo causa doença cardíaca. Após morte de 4 crianças, UTI é interditada. O interessante é que existe uma norma técnica, que é aquilo que regula todas as questões técnicas, que é a chamada ABNT, NBR 7256, cujo título é Tratamento de Ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Essa norma é interessante porque ela diz o seguinte: certos agentes, a norma,
certos agentes infecciosos podem permanecer indefinidamente em suspensão no ar. 99,9% dos agentes microbiológicos presentes no ar de um estabelecimento assistencial de saúde, um hospital, podem ser retidos em filtros finos de alta eficiência por formarem grumos e se aglomerarem em poeiras em colônias. No nível 1, é a área onde foi constatado o risco de ocorrência de agravos à saúde relacionados à qualidade do ar. Eu não vou me prolongar, mas isto é uma norma. Os senhores devem lembrar, em 98, acho que em 98 não já era nascido, não é? Quando eu estava lá longe, não, vocês não tinham, agora vocês já estavam. Vocês lembram da morte do Sérgio Mota, devem lembrar. Uma morte provada por infecção hospitalar. O Sérgio Mota ocasionou uma portaria, que é uma lei, a 3523, que foi exatamente uma das normas básicas hoje na saúde, porque ela foi exatamente colocada pelos problemas de saúde nos hospitais. Ela, inclusive, colocou junto de si um plano de manutenção chamado PMOC, que não era muito respeitado. E é lei, porque ela leva ao não cumprimento as penalidades previstas na Lei 6437, de 20 de agosto de 77. Esta lei, esta norma 3523, trouxe como obrigatoriedade que ela fosse regulamentada, e ela foi regulamentada pela Resolução 09 da Anvisa, que é uma resolução muito interessante, porque o que esta 3523 trouxe, mais a 09, é a taxa de renovação do ar, a obrigatoriedade da taxa de renovação do ar. O que acontece, por exemplo, hoje, em muita faculdade, em muito call center, 200 pessoas numa salinha com um trequinho desse pendurado, que eles chamam de split system, sem nenhuma renovação de ar. Nenhuma. Isto ocorre todo dia. Esses coitados desses 200 trabalhadores ou os 200 estudantes, eu não preciso ir muito longe, não. A faculdade do professor Damásio, que ele mudou aqui para a rua, não é Tabatinguera, é Rua da Glória. Aquela escola eu conheço bem, que ali funcionava o Colégio São José, fundado em 1900 e pedrinhas, né? Era um prédio imenso, com grandes janelas, grandes corredores, em que se tinha aula, era um colégio só feminino. As meninas tinham aula com as janelas abertas, porque a Rua da Glória não tinha problema nenhum. Eu fui chamado, quando foi comprado pelo professor Damásio, essa escola, comprou, alugou, não sei, e ia ser feito, acredito que foi, uma sala de aula onde era o auditório para 200 alunos. Então me foi perguntado o que era preciso ser feito. Eu disse, precisa botar ar aqui. Se são 200 alunos, a norma pede 27 metros cúbicos hora por pessoa, faça o cálculo. Né? Podemos fazer uma diminuição, porque as normas foram modificando, e nós tivemos mais modernamente uma norma que é mais recente e que dá uma certa possibilidade de uma modificação, fazendo uma medição de CO2, mas, de qualquer forma, é necessário que haja renovação de ar. Vocês não podem ficar aqui respirando. Aqui nós fizemos a medição. Nós medimos, felizmente, a OAB está dentro da norma. O complexo feito aqui foi bem feito, deve estar muito bem colocado, deve estar muito bem mantido. Isso é outra coisa importante. Como é que se limpa o ar? Filtrando. O Dr. Simon tem encontrado, e o engenheiro Petri também, verdadeiras barbaridades na questão da sujidade dentro dos dutos de ar-condicionado. Isto, infelizmente, é uma verdade. Os dutos têm que ser limpos.
mas também tem que ser filtrados, porque se você limpa o ar que entra, você vai ter muito menos condição de ter duto sujo. Como não existe nenhum filtro 100%, eles vão até 99,9%, nós temos que admitir que sempre alguma coisa pode passar. Limpa-se. Qual é essa periodicidade? Discute-se muito. Dr. Simon é favorável de uma lei da Rosinha Garotinho, do Rio de Janeiro, que ela coloca uma periodicidade. Mas o difícil da gente levar, nós, advogados, para os engenheiros, é que a lei não é absoluta. A norma técnica, eu quero dizer, ela não pode analisar cada caso em particular. Ela é feita por todo. Cabe ao engenheiro, e um engenheiro consciente como o engenheiro Luiz Carlos Petri, adaptar o caso particular à norma. E eu vou agora a Santa Maria. Isto é um crime ambiental. Quase 300 pessoas, 300 jovens morreram, e a desculpa é que não havia norma para fazer o que devia ser feito, quando é uma grande inverdade, porque a NBR 16401, que eu mencionei há pouco para vocês, que é de 2008, ela fala de forma muito clara sobre a prevenção de incêndio, de uma forma genérica, é claro, dizendo que a rede de dutos do sistema de ar-condicionado tem que ter o potencial de conduzir fumaça. Esses jovens morreram asfixiados. Não havia nenhuma prevenção de exaustão da fumaça que nasceu por queima de produtos altamente tóxicos, que não deviam estar lá. Indiscutivelmente, se tivesse havido consciência de quem fez, ou pelo menos a noção de que quem faz errado paga, porque o mercado, infelizmente, ou nós somos os grandes culpados, nós não temos processado ninguém, nós temos que começar a agir como advogados. Porque são muitas as coisas feitas. Esta é a última versão, no meu ponto de vista como advogado, de um crime anunciado. Por enquanto, eu tenho fustigado as associações, mas as associações que existem no Brasil, elas são autoprotetoras, não é? Como ali tem fabricante, tem instalador, tem engenheiro, tem todo mundo. A única que teve coragem, por enquanto, e é exatamente de onde vem o engenheiro Luiz Carlos Petri, é a Asbrave, que botou o dedo na figura. Menos fumaça, mais segurança. E fez uma menção interna dizendo que é necessário, sim, fazer sistema de exaustão. Existem muitas normas. Corpo de Bombeiros de São Paulo, aí um ilustre diretor de uma associação, diz: a norma do Corpo de Bombeiro é de São Paulo. Ora, pílulas, não importa de onde seja a norma. Não importa de onde seja a lei. Eu, no arrazoado, posso buscar ali na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na Suécia. Não tem nenhum problema. Não é porque a lei é paulista, que ela não possa ser usada em Porto Alegre. Os engenheiros normalmente usam normas americanas. A ASHRAE é uma grande produtora de normas, que normalmente é usada pela engenharia. Na questão do fogo do Santa Maria, mas a lei do Corpo de Bombeiro é paulista. Nós temos agido com muita indignação. Um outro problema sério, legionela. A legionela, há pouco tempo, era uma história que vinha dos Estados Unidos. Dr. Simon, por favor, me diga o que o senhor me disse ontem sobre a legionela, que já matou quantos no Brasil? Acho que é só apertar o botãozinho ali. É o seguinte, nós não temos números exatos no Brasil, porque legionela nunca foi diagnosticada oficialmente. Tá? Legionela, para quem não sabe, é uma doença que causa pneumonia.
Tá? Só para vocês terem uma ideia do que acontece no nosso meio, a Previdência, nossos dados também não são muito atualizados, mas em 2010 ela registrou só de internação por pneumonia 2 milhões de internações. Tá? O que nós sabemos é que dessas 2 milhões de internações, somente 16% tiveram o diagnóstico do agente etiológico. O resto foi uma pneumonia causada por uma bactéria que não se sabe qual foi. Qual a porcentagem disso é legionela, nós não sabemos. Tá? Uma outra coisa muito importante, que há registros oficiais de que morrem por ano no país mais de 33 mil pessoas por pneumonia. Pneumonia é a 4ª causa de óbito no país. Em São Paulo é a 3ª causa. Tá? E pneumonia é uma das doenças transmitidas por ar. Por exemplo, tuberculose, que também é transmitida por ar, São Paulo registra todo ano 5 mil casos novos. Tá? E nós estamos começando a desmistificar essa história da legionela, nós estamos obrigando a pesquisa de legionela. E ela está começando a aparecer. O último shopping que nós inspecionamos tinha legionela na água do berçário. E em outro ponto também. Tá? Existem grandes problemas técnicos para fazer esse diagnóstico e uma coisa que nós estamos vendo em geral é a má qualidade de todos os sistemas. Nós já inspecionamos mais de 150 instalações e não encontramos nenhuma em ordem. E foram instalações grandes e importantes. Isso envolveu shoppings, hotéis, cursinhos, faculdades, prédios públicos e nenhuma estava adequada. Uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, que por cada 24 horas em nossos pulmões, dentro do nosso corpo, entram 12 mil litros de ar. Então a pessoa recebe 12 mil litros de ar e se esse ar não estiver adequado, esse material vai ficar dentro do corpo. Tá? Isso envolve vírus, bactérias, fungos e outros agentes. Vejam, portanto, os problemas seríssimos. Eu tenho a impressão que hoje a OAB e os palestrantes colocaram os dedos em várias feridas. Eu ouvi palestras muito interessantes e muitos assuntos foram diagnosticados e levantados. Eu faço votos, querida presidente desta mesa, que o Dr. Fiorilo continue na jornada. Eu tenho a impressão que a senhora apurou perfeitamente bem a gravidade dos assuntos e a gravidade daquilo que foi colocado. Nós temos uma linha de combate, eu e mais algumas pessoas, onde a gente procura desmistificar o que ocorre. Há, por exemplo, um fabricante de split que diz que o split dele elimina fumaça, maus odores, poeira, bactérias, fungos, micróbios. Isso é matéria publicada, não é inventada. Eu estou tentando que a OAB, doutora, é complicada. Desde dezembro que eu me bato, eu protocolei um ofício na secretaria, em janeiro, pedindo apenas que a OAB perguntasse a essas empresas a prova do que elas estão dizendo. Eu não quero, obviamente, por enquanto, atacá-las. Eu tenho a impressão que nós estamos praticamente em junho, esse ofício não saiu. Vai para lá, vem para cá. Então, eu também pediria, senhora, por favor, que faça a gravidade dos assuntos levantados. Essas coisas não podem ficar dessa maneira. Não temos nenhuma condição. Isto é matéria que eu protocolei, anexei todas as publicações em cores. Eu tenho todas as publicações aqui também. Doutor, o senhor dirigiu para algum setor em específico? Eu protocolei diretamente, na altura,
protocolo ao doutor geral. Carlos Alberto Maluf Sanseverino, que era o presidente da Comissão de Infraestrutura, naquela que havia naquela ocasião, que era janeiro. Eu sei que o doutor Sanseverino já recebeu, já passou, já despachou. O problema é que a coisa não sai. Eu sinto, às vezes, uma certa morosidade. Isto me inquieta. Me inquieta até porque eu tenho pouco tempo, não é? Quando eu tinha 20, eu olhava um monte de frente pela venda. Agora, com 78, eu olho para frente e tem pouco. Então, eu queria ver se, antes de embarcar, eu conseguia, pelo menos, destrinchar esta questão toda, que nos incomoda muito. Nós temos nos reunido, conversado, e eu publiquei um trabalho, mandei para muita gente, aonde eu coloco toda a questão legal, tudo como a coisa se comporta, anexei vários anexos, é estupidez de minha parte. Anexei algumas provas muito importantes, inclusive um trabalho muito interessante do promotor de justiça do Fórum Criminal, Dr. Roberto Tardelli, em que ele diz que não cumprir normas técnicas é crime. Essas normas todas são as que regulam as coisas do ar e da vida. Senhores, agradeço a presença de vocês, os cumprimento, porque hoje é uma sexta-feira e 17h30 os senhores estão aqui, amanhã é feriado, eu até achei que a data era meio imprópria por ser feriado, mas ficou. O que eu quero conclamar a este punhado, nós não somos muitos, mas muita coisa no mundo começou com pouca gente. Mahatma Gandhi era um só, o Cristo foi um só, Buda era um só, não é? Eu diria modernamente que Winston Churchill venceu a guerra sozinho, foi o grande baluarte da Segunda Guerra Mundial. Vocês ouviram falar da Segunda Guerra Mundial? Essa molecada às vezes não ouviu bem falar da Segunda Guerra Mundial, mas é muito interessante. Winston Churchill foi exatamente o inglês que praticamente com a ação dele conseguiu vencer a Segunda Guerra Mundial. Essa foi realmente uma guerra muito sensível a nós todos, porque na realidade havia uma tentativa de invasão no mundo todo por um maluco. E daí resultou uma porção de coisas. Mas era um só. Nós não somos sós. Estamos formando um grupo. Vocês podem nos ajudar. O ar mata. Está aprovado. O ar mata nos hospitais. O ar mata nos hospitais. Então, evitem. O volume de pessoas que eu conheço que estão morrendo por septicemia geral, eu perdi uma parente agora há 3 semanas. A gente sabe que ela entrou para fazer uma apendicite, né? E, de repente, morreu. A gente sabe como é que a coisa anda. Existem salas de cirurgia com aparelho de janela no Brasil. Sabem o que é aparelho de janela? Aquele aparelhinho que põe, que faz um barulho danado. Aquilo não tem filtragem nenhuma. Tem split? Nenhuma. Não vou nem falar do split. Eu fiz uma cirurgia cardíaca no hospital até de bom nome em São Paulo, onde na UTI havia um split. Split é um aparelho que não faz nada, ele não tem filtragem nenhuma. Tá lá no fundo? Tem lá no fundo. Aquilo não tem filtragem, não tem renovação de ar, e o fabricante diz que ele segura tudo, fungo, fumaça, bactéria, time do Corinthians, tudo que passar por ali, ele segura. Então, é uma questão da gente começar a nos unirmos. Eu tenho, assim, eu estou há muitos anos na comissão do Dr. Carlos Sanseverino, agora vim também para a comissão do Dr. Fiorilo, mas eu já fiz inúmeras manifestações orais. E continuo, eu e os meus amigos que eu vou pegando, que não são advogados, veja, é médico e engenheiro. Nós fizemos um congresso aqui o ano passado, já perdi, então está aqui. Nós fizemos um congresso, esse foi promovido por mim, não é? Que se chamava Direito à Saúde, foi no dia 29 de agosto, exatamente Direito à Saúde. Falaram
o Dr. Simon, falou o Dr. Gustavo, que é um médico que tem feito um trabalho muito grande, falou um engenheiro chamado Willy Colossa Hoffmann, falei eu. Nós tínhamos umas 60 pessoas na sala aqui, na OAB. Você sabe quantos advogados haviam? Não vão dizer que nenhum, é mentira. Nenhum! Parece incrível. O que é que está acontecendo, doutora? O que é que está acontecendo? Isto foi publicado, noticiado, foi oficial da OAB, não foi coisa que eu inventei ali na esquina. Vieram os meus convidados, que eram engenheiros, donos de empresa, o Dr. Simon, que muito me prestigia. Aí, numa hora, eu perguntei, por favor, quantos advogados estão presentes? Nobody. Então, doutor, alguma coisa não está batendo bem. Aliás, hoje, eu sei que foram convidados uma centena de advogados formados. Sim. Quantos advogados formados estão aqui, por favor? Agora. Advogados formados. Doutora, está aí. Estou contando 3, comigo 4, com a senhora 5. Então, o que está errado eu não sei. Mas alguma coisa precisa ser. Estamos morrendo pelo problema do ar. Este é diretamente ligado a nós. Os outros todos também tinham uma ligação a gente, mas não de forma tão direta. Este é diretamente a nós. Engenheiro Petri, queria colocar alguma coisa? Eu gostaria só de completar a cultura da legionela, que o Dr. Simon comentou. Evitem chafarizes em laguinhos no verão, que é ali que está o micro-organismo da legionela. Passem longe, porque como é transmitido pelo ar, digamos assim, a pulverização de gotículas de água carrega o micro-organismo, entre outras coisas, poeiras, etc. Então, se tiver um laguinho ali na Praça da Sé, na Praça Clóvis, com um chafariz bonito, deem a volta, porque bem provavelmente tem micro-organismos da legionela, ela adora de 20 a 30 e poucos graus. Agora, no frio, não tem muito problema, pode passar perto. No mais, eu só completando, talvez, o Dr. Sidney, que conhece bem as regras da engenharia, ele falou nas normas técnicas, mas é bom entender bem o que é isso. A comunidade de engenheiros, eu sou engenheiro mecânico, a engenharia é a única profissão que tem adjetivo. Um advogado é um advogado, um médico é um médico, o engenheiro não. O engenheiro, ele é mecânico, ele é civil, ele é eletricista, enfim. O médico também. Não, mas o médico ele recebe, especialidade. Depois ele tem uma especialidade. O engenheiro não, ele tem uma classificação desde o berço. Né? Eu não posso exercer uma atividade de engenharia civil porque eu sou formado em engenharia mecânica. Não interessa se eu sei ou não sei, no meu caso. De direito eu não posso exercer, mas isso é outro detalhe. Então, a comunidade de engenheiros, ela, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, gera documentos técnicos chamados Normas Brasileiras Regulamentadas, as NBR, das quais o Dr. Sidney citou 2, que se referem ao ar-condicionado. Mas existem milhares de normas regulamentadas. E essas normas são produzidas pela comunidade de engenheiros especializados em cada assunto, em cada disciplina, e servem como o estado da arte momentâneo, ou seja, cada norma é o melhor que se podia fazer naquele momento. E elas são dinâmicas, elas estão sempre sendo revisadas. Essas revisões são, na verdade, lentas, levam 2, 3 anos até que uma norma seja novamente publicada como uma revisão melhorada e atualizada. Mas, de qualquer forma, elas são recomendações importantes do ponto de vista técnico, isto no Brasil e, obviamente, no mundo inteiro. Existem as normas europeias, chamadas de Euro, existem as ISO, que são internacionais, existem as normas americanas, NEMA, ASHRAE, etc., e que, no conjunto, tem
contemplam todo o conhecimento atualizado em cada disciplina da engenharia. Só que elas não possuem o poder da lei no sentido de punição. E aí está havendo uma certa malandragem, porque a norma não é lei. Então o Dr. Sidney, assim como eu tenho também essa ideia, contesta isso. A norma é lei na medida em que ela vai ser usada por um juiz sempre que houver um litígio. Se houver uma contestação, tipo Santa Maria, houve um crime, houve um delito, seja lá o que for, em que o juiz vai se louvar para julgar se aquilo estava bem ou mal feito? Nas normas. Então elas assumem um poder de lei. E outro dia eu ouvi, a Anvisa é diretor ou presidente? O máximo... É o presidente. É o presidente. O presidente da Anvisa foi questionado, um novo presidente, acho que assumiu há pouco, né? Foi questionado se eles tinham como fiscalizar o cumprimento das normas. Ele deu uma resposta que eu achei muito interessante. Norma não é para ser fiscalizada, é para ser cumprida. Então, achei que isso resume bem a coisa. Só que nós somos, todos nós, ou pelo menos imagino, somos brasileiros e temos uma cultura, no mínimo, sinuosa, né? A gente aprende a contornar as coisas. E isso não é diferente na engenharia. Então, aqui mesmo, né? Aquele aparelhinho ali que está pendurado no teto e lá no fundo, ele não é, ele só cuida da temperatura, ele não faz mais nada, ele recircula o ar que nós estamos respirando. E se houvesse só esses dois, aqui ainda tem um sistema antigo que renova o ar, mas se fossem só esses dois, ou se tivessem 10 desses aí, como costuma ter nos ambientes, nós estaríamos aqui desde cedo até essa hora respirando sempre o mesmo ar. Ou seja, começaríamos com 21% de oxigênio e a essa altura teríamos, sei lá, 12% e estava todo mundo com dor de cabeça, se sentindo mal, porque o sistema não seria adequado. Eu vou acreditar que o Dr. Sidney disse que aqui está adequado. Mas então, realmente... Sem cortar o Petri, o sono que vocês estão sentindo é pelos maus palestrantes, não tem nada a ver com ar. Talvez. Mas só para não estender o assunto e não cansá-los mais, mas o fato é que a esmagadora maioria dos sistemas atualmente existentes, ditos de ar-condicionado, são irregulares do ponto de vista das normas técnicas. Por quê? Porque o próprio cliente assim o pede, né? Ele compra um sistema o mais barato, o mais conveniente para ele do ponto de vista estritamente financeiro. Isso, claro, sempre vai ter quem vai vender. Assim os formandos têm, por exemplo, percebam bem, um longo caminho e bom caminho jurídico para começar a vida. Então, aqueles que ainda estão terminando a faculdade, e mesmo aqueles que já se formaram, se quiserem entrar nessa rota de ar, vamos conversar. E os que estão formando, pensem em estudar, porque vai ser, dentro de pouco tempo, um grande mercado de trabalho. Pegando o gancho do Petri, a respeito das fontes, o ano passado, no Hotel Marriott, que é um hotel de nível nos Estados Unidos, em Filadélfia, 10 hóspedes foram parar no hospital, 4 morreram, e se descobriu que uma fonte decorativa que ficava no hall do hotel estava contaminada com legionela. Cada óbito desse o Marriott está respondendo a um processo de $6 milhões por cada óbito. Legionela. Causa a doença do legionário. Legionela. Querida presidente, muito obrigado. Leve o nosso abraço e apoio ao doutor. Será dado, doutor. Por favor. Muito obrigada. E a vocês, bravos heróis que aguentaram até agora, uma boa noite, um bom feriado. Pensem bem em tudo que foi falado.
Se precisarem de alguma coisa de minha parte, eu estou aqui, me procurem dentro da OAB, tranquilo, estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigado a todos.